que vocês, onde vocês acham que esse homem está? No segundo quadrinho. E por que vocês acham que ele está nesse lugar que vocês estão dizendo? Vamos lá, alguma ideia? Biblioteca? Sim, mas em que país ele está? O primeiro estava em Roma, né? Na Itália. E o segundo? Roma Antiga. E o segundo? Portugal? Por quê? Por que Portugal? Por causa do chapéuzinho, lembra um pouco. França? Essa boina é portuguesa? Ou isso é uma característica francesa, como alguém disse aí? Francesa. Francesa. Então aí ele está na França, ele é um francês. Por que a França? Por que foi escolhida a França agora? Vejam que ele tem um livro em mãos, não é mais um pergaminho, certo? Aconteceu uma evolução aí, né? Ele tem um livro em mãos. Por que a França? Por que não Portugal? O que a história nos conta? A evolução da leitura, sei lá. A revolução da escrita, da escrita, da leitura também, ela passa por Portugal ou ela passa pela França? Pela França. Lembram do século das luzes? Lembram da Revolução Francesa? O século das luzes, essas luzes, não é porque surgiu energia elétrica nesse momento, não tem nada a ver, tá? O século das luzes, as luzes são as ideias. Então, foi na França que nasceram, que foi o berço das ideias naquele momento. Então, a Revolução Francesa, ela fala justamente das ideias. Por isso o livro, por isso esse rapazinho aí é um francês e não é um português. Então, o texto próprio me dá essas indicações. De onde você tinha essa ideia de agora, professora? A boina dele é francesa. Eu sei que foi na França que isso aconteceu, por conta do contexto histórico, da história que nós já conhecemos. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial são duas revoluções que todos nós sabemos. Então, não precisa ser professor de história ou ser conhecedor da história para saber que a Revolução Francesa importou para que as pessoas pudessem escrever, pudessem ler, pudessem fazer os seus livros. Foi nessa época que eles começaram a pensar em como fazer os primeiros livros, né? Foram impressos os primeiros livros. E eram impressos de uma forma muito, muito manual, né? Foram os primeiros, as primeiras coisas que eles imprimiam nesse momento. No terceiro quadrinho, essa pessoa está onde? Ela poderia estar no Brasil, terceiro quadrinho? Pode. É uma realidade do brasileiro sentar-se dentro de um ônibus, porque ele está dentro de um ônibus ou de um metrô aí, não é? Sentar-se Acho que é um metrô. dentro de um ônibus ou de um metrô e ler o jornal? Não. Sim. É realidade do brasileiro isso? Né, não. Que você entra no chão, você não pode tirar nada dentro da bolsa, o povo vai te roubar. Então, não é uma realidade do brasileiro. Por quê? Porque as pessoas não é nem por conta de você não poder tirar nada dentro da bolsa. Mas é porque o brasileiro tem costume de ler, gente. Quantos de vocês compraram o jornal de televisão? Quantos tem o jornal de hoje? Foi lá na banca hoje, comprei jornal. Ninguém. Não pode sair de casa.
Hoje em dia o povo lê muito jornal pela internet. Ô, professora, Oi. quando eu cheguei aqui no Goiás, eu ficava impressionada que o povo corria nos terminais para comprar o jornal, né? Eu falei assim, nossa, as pessoas gostam de ler aqui, né? Mas por fim, não. Por fim, eu fiquei sabendo. Por fim, eu fiquei. Eu vi que eles corriam atrás do jornal, não pelo jornal, e sim pelo o símbolo que ganhava o prêmio, que tinha no cantinho do jornal. Ai, meu pai, Não. achei que eles corriam para ler o jornal. Você pensou que povo culto esse povo goiano, gente? Nossa, esse povo gosta de ler demais. Eu pensava, Aí, mas por fim não era nada. justamente isso. Então, não é costume do brasileiro, de nenhum brasileiro, essa história de ler, gente. Ninguém compra o jornal para ler o jornal, né? Compra por conta do selo, para poder ganhar lá o brinde no final, que é uma travessinha para colocar a sobremesa no dia de domingo. É isso, né? Infelizmente é isso. Então, essa realidade poderia ser uma realidade da Europa, os europeus costumam fazer isso. Poderia ser uma realidade americana, né, do norte, da América do Norte, não do sul. Então, podia ser uma realidade dos Estados Unidos, mas não poderia ser uma realidade do Brasil, porque nós, brasileiros, nós não gostamos de ler. A gente não tem biblioteca, a gente não gosta de jornal, a gente lê alguma coisa na internet. De internet, nós gostamos muito. Aí a gente lê, a gente produz fake news, isso a gente gosta. Mas jornal impresso, lendo dentro do ônibus, olha, se você encontrar alguém, é uma raridade, não é? E no último quadrinho, essa pessoa está numa grande cidade. Por que eu sei que é uma grande cidade? Porque tá E tem transmitindo uns na prédios janela. Como? na janela. Ah, pela janela a gente vê aí os prédios, né? E É. essa pessoa que está nessa grande cidade, ela tem vários tipos de formas de se comunicar, não é? Então, ela tem um laptop, ela tem um computador de mesa, ela tem um telefone embaixo da mesa, ela tem um rádio sobre o computador. Então, nós temos aí, está com fone de ouvido, né? Nós temos várias formas de comunicação. Então, a coisa começou, esse formato de comunicação começa com esse pergaminho lá na Roma Antiga, passando pelo livro, pelo jornal impresso, que hoje esse jornal impresso, ele nem é tão importante assim para nós mais, né? Passou essa época de jornal impresso, e agora chegou a época da tecnologia, que é representado por esse quarto quadrinho aí, ó. Tudo muito tecnológico, tudo muito do aqui e do agora, não é? Porque a internet é o aqui e agora. Então, se acontece um acidente ali no Terminal Bandeiras, daqui 5 minutos pode olhar que está lá no Mais Goiás, vocês vão ver a notícia do que aconteceu, por que aconteceu. Então, é o aqui e o agora. Então, isso importa. Perceberam que são indicativos do texto, que nos mostram o que o texto é para a gente poder interpretar o texto? Então, são coisas que estão implícitas e coisas que estão implícitas. Esse texto aqui, ó. Aqui, nós temos um telefone sem fio, né? Vocês já brincaram disso? Daquela latinha que a gente colocava um barbante, a pessoa ficava de lado da parede, a gente ficava... Já. E o telefone funcionava perfeitamente bem, né? A intenção da época. Não era? Esses dois aí resolveram fazer essa brincadeira de novo. Sobre o que eles estão falando? Dá pra gente saber? Que a gente só Não. alô. Dá para saber sobre o que estão falando? Não. Certeza? Esse primeiro, que está mais na frente, ele está com o olhinho fechado. Oi. E ele disse alô, não foi?
Foi. outro que está lá atrás, ele tem um sorrisinho, olha lá, tem 2 dentinhos bonitinhos, tem um sorrisinho, tá todo felizinho. E os dois têm uma coisa em comum. O que está em comum? O coração. Coração? O coração. Então, qual é o assunto deles? Amor? Ai, meu amor, eu te amo. Isso, então, já falando sobre amor, sobre relacionamento, pode ser o começo de namoro, porque olha que felicidade, não é? Um disse alô, o outro já riu de orelha a orelha. Então, olha a felicidade. Então, pode ser. Poderia ser sobre comida? Não. Poderia. Não. Poderia. Não tenho elementos aí, ó, nesse texto, eu não tenho elementos que impliquem dizer que eles estejam falando sobre comida. Então, não pode ser sobre comida. Realmente. Tem que ser sobre amor por conta do coraçãozinho, por conta da felicidade dos dois, do olhinho fechado, né? Sonhador, que tudo vai dar certo no fim, que eles vão casar, vão ser felizes para sempre. Sei lá. Enfim, é isso. Sei lá. Iludido. Essa é boa. De repente, Beijo. no início é assim, né, gente? No início, No início só é flores, depois os espinhos vão aparecendo. vai, em algum momento esses espinhos aparecem, com certeza. Ai, ai. Então é isso. Então, nós temos um recurso no texto chamado de polifonia. A polifonia aí eu coloquei, ó, poli, vários e fono, voz. Então, são as outras vozes que vão aparecer no texto. Como assim outras vozes? Quando eu falo voz, eu estou dizendo de outro discurso, de outra pessoa que apareceu no meu texto. Se eu disser assim para vocês, gente, a coordenadora pediu para que vocês ligassem para ela. Eu usei outra voz de quem? Da coordenadora, para poder fazer o meu discurso. Eu não disse que fui eu que pedi, foi ela que pediu e eu disse isso para vocês, certo? Então, isso é polifonia. É repetir alguma coisa que alguém disse. Então, eu estou falando e aí, de repente, eu falo, mas segundo me disseram, então, segundo, é outra voz. Segundo me disseram, os ônibus vão parar agora cedo. Não tem ônibus agora cedo mais. Então, eu estou repetindo a voz do outro. Então, a referência a discursos alheios pode se dar da forma mais direta e menos direta. Alguém queria fazer uma pergunta? Vocês que ouvir? Então, no caso, a polifonia seria... A pessoa me deu um recado e eu repassei esse recado? Pode ser isso também, mas não é só isso. Todas as vezes, agora eu disse para vocês, o discurso não é original. Nada que você diz, nada que eu diga é original. O que é original? Eu pensei, eu falei, ninguém nunca pensou nisso antes. Eu pensei, eu falei sozinha. Eu pensei, eu escrevi sozinha. Vocês fizeram Enem, fizeram? Sim. Lá, quando a professora do ensino médio foi ensinar para vocês a fazer a redação do Enem, ela disse assim, ó, vamos pegar umas frases de um povo famoso para colocar na redação. Lembram disso? Vamos pegar uma frase para colocar lá assim, ó, no texto. Segundo Freud, isso aconteceu assim, assim, assim. Ou, segundo Platão, isso é por quê? É um povo famoso que vai dar para o meu texto uma credibilidade. Quando eu disse segundo Freud, ou segundo Platão, ou segundo Machado de Assis, ou segundo qualquer um, isso é polifonia do discurso. Eu chamei outro para compor o meu discurso. Então, o meu discurso não é suficiente. E nós fazemos isso o tempo todo. A gente faz isso a todo momento. Você pode dizer assim, não, professora, meu pai disse que esse negócio de ficar estudando não dá certo, não. Você está repetindo um discurso que o seu pai tem, de que estudar não é boa coisa. Você podia fazer outra coisa ao invés de ficar estudando. Né? Você repetiu um discurso de outra pessoa. Isso é polifonia do discurso. Entendido? Entendi. Olha esses exemplos aqui, ó. Nós temos 4 textos, tá? O Gonçalves Dias, ele escreve no século XIX. Então, Gonçalves Dias escreveu Canção do Exílio no século XIX.
O Mário Quintana, o Oswald de Andrade e o Murilo Mendes escreveram seus textos no século XX, em momentos distintos. Não foi ao mesmo tempo, não. Momentos distintos no século XX. O Gonçalves Dias escreveu o seguinte, então, ele foi o primeiro a escrever, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Então, Gonçalves Dias... Sim, pode perguntar? Não? O É o Gonçalves... nome da minha cidade lá no Maranhão, Gonçalves Dias. Sério? Sério. Olha só. Então, Algum desses aí é da arte moderna? os outros três todos. Só o Gonçalves Dias que não, ele é do romantismo. Os outros são modernistas. O Gonçalves Dias, então, ele era do romantismo, como eu acabei de dizer para vocês. Nesse momento, ele escreve Canção do Exílio, porque ele estava em exílio. Exílio significa ir para outra terra que não seja a sua. Então, ele estava em Portugal, exilado em Portugal. E aí ele sente saudades da terra dele e ele escreve esse texto. Então, ele fala que a terra dele lembra das palmeiras da terra dele, porque palmeira é uma coisa tipicamente brasileira, o sabiá também é tipicamente brasileiro. Então, ele sente saudades da palmeira e do sabiá. E aí ele fala, as aves que aqui em Portugal, gorjeiam, as aves que cantam em Portugal, não cantam como as aves do Brasil. Então, ele sente saudades, ele escreve a Canção do Exílio. Aí vem o Mário Quintana, né? Anos mais tarde. Minha terra não tem palmeiras, e em vez de um mero sabiá, cantam aves invisíveis nas palmeiras que não há. Quando eu leio Mário Quintana, se eu conheço a obra de Gonçalves Dias, eu não lembro imediatamente do Gonçalves Dias? Lembra? Não é parecido? Por que é parecido? Porque ele fala da terra, minha terra, ele fala da palmeira, ele fala que não tem, mas a palmeira está lá, certo? Ele fala do sabiá, então ele lembra o texto anterior. Isto é polifonia. Com certeza, o Mário Quintana leu o poema Canção do Exílio do Gonçalves Dias. Isso não é plágio, tá? Não é plágio que ele está fazendo. Vamos falar sobre esse plágio agora. Mas ele leu o texto e ele está homenageando, é uma forma de homenagem do Gonçalves Dias. Olha o Oswald de Andrade. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para São Paulo, sem que veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. O Oswald de Andrade, ele não cita as palavras terra, palmeiras e sabiá, como fez o Mário Quintana. Mas ele tem um saudosismo, não é? O mesmo saudosismo do Gonçalves Dias? Saudade do que ele tem? São Paulo. São Paulo, que é a terra dele, não é? Então, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ele não diz a palavra terra, mas ele dá um nome para a terra. São Paulo é a terra dele. Então, ele troca a palavra pelo nome. Mas ele lembra o Gonçalves Dias? Também, porque ele sente saudades da terra, ele quer voltar para essa terra. Assim como Gonçalves Dias, assim como Mário Quintana. O Murilo Mendes diz: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá com certidão de identidade. Então, a carambola e o sabiá que aparecem aí são também tipicamente brasileiros. Mas ele diz, olha, minha terra tem macieiras da Califórnia. Ele também não está na terra dele. Ele também está fora da terra, porque o que ele vê lá agora não são as palmeiras, são as macieiras da Califórnia. Então, ele está em outro lugar e ele sente saudades dessa carambola de verdade que tem no Brasil, do sabiá com certidão de identidade que está no Brasil. Então, ele também tem esse saudosismo. Lendo Murilo Mendes, a gente também se lembra de Gonçalves Dias. Isso é polifonia. Entendido isso? Perguntas? Olha esse aqui. Vocês se lembram dessa propaganda do Bombril que esse homem fazia? Sempre era ele, né? Ele era o garoto propaganda. E aí, ele fez essa aí. Quando a gente olha para ele, a gente lembra de quê? Da Mona Lisa. Então, isso é polifonia. O que é a polifonia? Olha o discurso de quem?
Gente, discurso é tudo. Então, a Mona Lisa é um quadro. Então, não é discurso, certo? Então, nós temos o discurso do outro, que é o Leonardo da Vinci, colocado dentro de um texto publicitário aí de 1998. Então, nós temos um discurso e a gente reconheceu isso. Então, isso aqui, esse texto aqui é um texto polifônico. Aí, lá no finalzinho, está escrito assim, ó, Monbiju deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Por que ele disse obra-prima? Ele fala do quadro da Mona Lisa. Então, ele está fazendo menção ao quadro da Mona Lisa, a pintura da Mona Lisa, que é uma obra-prima. Se você lavar sua roupa, então, com Monbiju, a sua roupa também será uma obra-prima, como a Mona Lisa é uma obra-prima, certo? Então, vamos aqui. E atrás tem a propaganda do Bombril, né? Isso. O texto original é a Mona Lisa, mas aqui, nesse caso, a propaganda, a marca é o Bombril. A marca Bombril, a empresa é Bombril e ela fabrica o Monbiju, né? Então, é da mesma empresa. Então, o texto aqui para nós agora é a propaganda, é o anúncio publicitário dessa marca Bombril. É isso. E eles usaram um outro texto da Mona Lisa lá para poder fazer uma intersecção com o texto de agora, de 98. Que tipos de linguagem foram utilizados na construção do texto? Que tipos de linguagem? Verbal e não verbal? Linguagem não verbal e linguagem Polifonia. verbal. Verbal. Não é tipo de linguagem. Linguagens são linguagem verbal e linguagem não verbal. Não verbal. Não verbal é o fato de ele estar se vestindo com a Mona Lisa, é o fato de a gente ver aí os amaciantes, as fragrâncias, né, dos amaciantes. Isso é linguagem não verbal. O que está escrito, Bombril, Monbiju, a parte inferior do anúncio, isso é linguagem verbal, está escrito. Observe a figura central do anúncio. Notamos que não se trata de um anúncio comum, pois há nele a voz de outro texto bastante conhecido, com o qual o anúncio estabelece uma relação de intertextualidade. A intertextualidade é uma espécie de polifonia, tá? É um tipo de polifonia. Então, é trazer um outro texto, como o da Mona Lisa, para dentro do texto aí. Então, que texto é esse outro que ele trouxe aí mesmo? Que eu acabei de dizer? A obra-prima? A obra-prima Da da Mona Mona Lisa. Lisa, certo? Fazendo um cruzamento entre a parte verbal e a parte visual do texto, notamos que há entre as duas linguagens um ponto em comum, que as aproxima e amplia o sentido de cada uma. Qual é ele? Qual é o ponto em comum entre o texto não verbal e o texto verbal? O que tem em comum entre um e outro? Vocês disseram agora. Não sei não, professora. Não? É porque fala que o amaciante vai deixar a roupa uma obra-prima, assim como a pintura do Leonardo da Vinci. Isso. Então, a palavra obra-prima. Obra-prima é o que vai fazer esse cruzamento entre a parte verbal e a parte não verbal. Então, sua roupa vai se tornar obra-prima, assim como o texto do Leonardo da Vinci. Certo? Muito bem. Então, o repertório cultural e o discurso. Quanto à intertextualidade na publicidade, pode-se dizer que ela assume a função não só de persuadir o leitor, como também de difundir a cultura, uma vez que se trata de uma relação com a arte, com a pintura, com a escultura, a literatura. Assim, quando há a utilização desse recurso, boa parte do efeito de uma propaganda ou de um título de uma reportagem é proveniente da referência feita a textos pré-existentes. Então, como eu disse para vocês, a intertextualidade é um tipo de polifonia. É você usar um texto e você usa intencionalmente. Então, quando eu disse que lá no caso do Mário Quintana, ele não fez um plágio quando ele lembrou o Gonçalves Dias, o plágio é quando eu copio sem dizer que foi cópia.
Então, eu copio a coisa e não digo que foi cópia. Por exemplo, eu posso copiar um texto de um autor famoso? Posso. Eu posso pegar lá, por exemplo, Chico Buarque, copiar uma parte de uma música dele e colocar no texto que eu estou escrevendo, porque eu acho que faz sentido. Faz sentido. Então, eu posso fazer isso? Posso. Mas eu tenho que escrever lá. Esse texto foi tirado da obra do Chico Buarque, de 1970, da página tal. É preciso que eu diga. Então, isso garante que eu não esteja fazendo plágio. Quando se refere à poesia, por exemplo, como é o caso, quando se refere à literatura, ela não precisa necessariamente de dizer. Ela aponta, mas ela não precisa dizer. E a intenção, então, é fazer uma homenagem. Ou a publicidade, como a gente viu aí antes, não citou Leonardo da Vinci. Ela deixou para você saber, para você entender, interpretar de onde foi tirado aquele personagem que estava ali. Então, isso é intertextualidade, e aí por isso que depende do repertório cultural do interlocutor. Porque depende de você, enquanto leitor, saber se você conhece ou não conhece aquela obra. Se você nunca ouviu falar da Mona Lisa, se você nunca leu nada a respeito, você não ia saber nunca que aquilo ali refere-se a Mona Lisa. Não tinha condições de você saber, certo? Não tinha como saber. Então, é preciso, por isso que é necessário, como a gente disse lá no início da aula, que a gente faça leituras, que a gente tenha um conhecimento de mundo. Mas o conhecimento de mundo, ele é de todo mundo. Todo mundo tem um conhecimento de mundo. Quem vai para a escola tem conhecimento de mundo, quem não foi para a escola tem conhecimento de mundo do mesmo jeito. Então, esse é o senso comum. E nós não podemos ficar apenas no senso comum. Vocês estão fazendo farmácia. Aí, por exemplo, eu não fiz farmácia. Mas aí eu pego e resolvo dizer aqui assim, gente, não, se vocês tiverem alguma coisa, vocês façam o seguinte, olha, tem gripe, faz um chá de alho com limão e bebe que dá certinho. Dá certo? Dá. Não é comprovado cientificamente, mas dá certo? Dá. Isso, onde é que eu aprendi? Eu estudei para isso? Não estudei. Isso faz parte do senso comum. É porque minha mãe bebe esse chá de alho, porque a mãe dela ensinou esse chá de alho, então veio passando de uma pessoa para outra. Isso é o senso comum. Eu não posso, enquanto farmacêutico ou futuro farmacêutico, ficar no senso comum. Então, eu tenho que saber que tem algumas coisas que estão bastante certas, que minha avó fazia, tem os escalda-pé, tem umas inalações que você pega e faz isso. Mas existem remédios, né, existem fármacos que vão ter uma funcionalidade melhor. E para eu saber sobre esses fármacos, a vida não vai me ensinar, o senso comum não vai me ensinar. Minha avó não sabe desses fármacos. Então, eu preciso ter um repertório cultural construído pela escola. Então, quem vai te ensinar? A faculdade vai te ensinar. Faculdade de farmácia. Então, eu preciso associar essas duas coisas. Mas, quando a gente trata de leitura, e é preciso que a gente leia, e é preciso, principalmente, que a gente entenda as coisas que a gente lê. Porque, às vezes, a gente lê e não entende o que está lendo. E não entende porque a gente não tem esse repertório cultural. Não entende porque a gente não leu o suficiente. Então, gente, leia de tudo. Leia um pouquinho de política, leia um pouquinho de geografia, leia um pouquinho de história. Não se atenha apenas àquilo que você está fazendo, certo? Porque é preciso que a gente saiba um pouquinho de tudo. Tudo nós nunca vamos saber. Ninguém sabe tudo. Ninguém. Mas a gente precisa saber um pouquinho de tudo. Então, esses textos, ora foram retomados de forma direta, ora de forma indireta. Os outros textos vão aparecer, então, no meu texto de forma direta, se eu disser para vocês quem disse. Olha, quem disse isso aqui foi Einstein. Aí eu falo o que ele disse. Isso é de forma direta. Ou pode ser de forma indireta, como lá na propaganda. Na propaganda do Monbiju, está de forma indireta.
Ele não disse de onde tirou, mas esperava que você soubesse, tá? Então, por essa razão, o repertório cultural do interlocutor é importante na interação comunicativa. É importante saber o que o seu interlocutor sabe para você continuar falando. Então, importa saber se ele entende bem o que você está dizendo para que você continue ou não dizendo. Então, se a pessoa chega lá, você está atendendo na farmácia, a pessoa chegou lá para tomar uma injeção. Aí você fala, olha, nós vamos fazer uma aplicação subcutânea e isso, aquilo, aquilo outro. Explica para a pessoa. A pessoa olha para você e fala assim, sub o quê? Então, você vai entender que aquela pessoa não sabe o que significa a palavra subcutânea. O que significa intramuscular? Que são palavras que você consegue entender, porque você tem um repertório cultural maior, mais ampliado do que o dela. Então, o que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o seu repertório cultural seja compreendido pelo dela. Então, você vai dizer, olha, subcutânea é sobre a pele, é debaixo da pele. Intramuscular é porque eu vou aplicar no músculo. Então, tem que ser no músculo da bunda, né? Ah, professora, mas essa palavra eu não posso dizer na farmácia, não. Depende. Às vezes a pessoa não conhece a outra palavra, né? Não conhece a palavra nádega, que seria o mais apropriado para a ocasião. Então, você precisa fazer com que essa pessoa entenda o que você está falando. Por isso que cada um tem um repertório cultural e cada um vai entender de uma forma. E se você sabe mais que o outro, você tem a obrigação de explicar, certo? Você precisa explicar. Então, se queremos que nosso interlocutor compreenda perfeitamente os sentidos que desejamos comunicar, precisamos levar em conta o seu repertório cultural. Foi o que eu acabei de dizer. É preciso você saber o que aquela pessoa que foi te procurar lá na farmácia sabe ou não sabe. Você não vai perguntar para ela, você tem informação? Você fez o segundo grau completo? Não precisa, mas a forma como ela fala, a forma como você percebe que ela entende ou ela não entende o que você diz, faz com que você melhore a sua forma de dizer, de se comunicar, para alcançar o repertório cultural dela, certo? Porque, de repente, é uma pessoa que não estudou, uma pessoa que não vai saber essas palavras, não vai saber o que é injetável, por exemplo, né? Então, você tem que explicar. É preciso explicar. Então, a intertextualidade todo texto é absorção e transformação de outro texto. A linguagem poética se lê, pelo menos, como dupla. Então, sempre nós temos um texto que lembra outro texto. A gente sempre lê em comparação com outra coisa. Então, nossa, o fulano fez isso porque o outro tinha feito diferente. Se a gente pensar assim, por exemplo, a notícia que a gente teve no final da semana passada é que os governadores ficaram estarrecidos por conta da não competência do ministro da Saúde. Então, o atual ministro da Saúde, eles acharam que ele está meio perdido, que ele não sabe o que ele faz com esse negócio dessa pandemia. Por que eles acharam isso? Porque eles estão fazendo uma leitura do ministro atual em comparação com o ministro anterior. O ministro anterior tomou posse do discurso, ele próprio, como se ninguém mandasse nele, e disse, nós vamos fazer desse jeito, porque a gente percebe que é assim que as coisas vão funcionar, porque é uma pandemia, porque se propaga dessa forma, então nós precisamos ficar em casa. E ele tomou uma atitude, e aí aconteceu o que aconteceu, certo? Então, por que os governadores acharam que esse ministro de agora não sabe nada? Porque eles estavam comparando com o ministro anterior. A gente não pode nem dizer que ele não saiba nada, né? A gente não sabe o que ele sabe, porque a gente está comparando. E a gente sempre faz isso. A gente sempre lê alguém comparando. A gente lê um texto comparando. A gente lê o jornal comparando. Então, é sempre assim. Porque eu sempre busco uma outra coisa para poder me fazer entender. Então, a noção de intertextualidade,
abre esse novo campo e aí confirma para nós que não existe originalidade. Não existe essa história de originalidade, né? É sempre uma recuperação de alguma coisa que foi dita antes. Então, as coisas aconteceram desse jeito de hoje, porque antes aconteceram outras coisas que, em comparação, então é sempre assim. Então, sempre existe uma comparação, sempre existe uma intertextualidade. Então, a intertextualidade nada mais é que o conceito mais importante nos dias de hoje, porque a intertextualidade está em tudo. A intertextualidade está na propaganda, a intertextualidade está na nossa fala cotidiana, a intertextualidade está em todos os momentos. Por exemplo, vocês, cada um tem um nome e provavelmente a história desse nome, aliás, o seu nome tem uma história, não tem? Por que O meu tem. nome? Então me conta, por que você tem esse nome? Qual que é o seu nome mesmo? Falou o meu tem? Zildilene. Zildilene. Por que Zildilene? Não é bem uma história, né? É só porque minha mãe se chama Zilmar e as minhas tias, irmãs do meu pai, se chamam... Tem final Lene, tipo Alcilene, Gracilene, Aldilene, Jacilene, Jusilene. Aí meu pai pegou o início do da minha mãe e o final dele e colocou Zildilene, que eu nunca vi, é o único quase. Eu nunca vi outra pessoa com esse nome. Você é a única. E foi assim que ele criou meu nome, né? Foi uma criação, justamente. Tem alguém que tem outra história do nome? Conheça? Não? Ninguém conhece? Gente, todo mundo tem uma história. Olha a história da Zildilene. O pai dela recuperou 2 textos anteriores. O nome das irmãs, o nome da mãe dela. Então, ele recuperou 2 textos e o texto Zildilene, o nome da Zildilene é uma intertextualidade. Certo? É uma criação? Sim. E o nome de todos nós é uma intertextualidade. Sempre existe. Eu tenho esse nome porque a minha prima chamava assim e meu pai colocou assado. Eu tenho esse nome porque meu pai conheceu uma artista de televisão. Eu tenho esse nome porque minha mãe gostava de novela de rádio e aí na novela do rádio tinha uma pessoa com esse nome e aí colocou o meu nome. É sempre uma intertextualidade. O nome de todo mundo, certo? O meu professor foi assim. Nesse dia que foi só meu pai, que era só meu pai que ia para o cartório naquele tempo, registrar. E aí combinou com minha mãe que meu nome seria Artenísia. Aí tudo bem, saiu com esse nome combinado de casa, né? E foi só meu pai registrar. Chegou lá, tinha um casal registrando uma filha com o nome de Adriana. Lá embaixo, meu pai gostou de Adriana e registrou como Adriana. Quando chegou em casa, a minha mãe falou, mas o combinado não foi esse, Artenísia? Como é que você me chega com o nome de Adriana? Nossa! Estão vendo? Aí ele apanhou nesse dia porque foi desobediente. Foi. Tá vendo? O nome da Adriana também existia um outro texto, então tinha pessoas que já tinham escolhido esse nome e o pai dela copiou o nome da filha dos outros, né? Então, isso também é intertextualidade. Entenderam o que é intertextualidade, então? Todas as vezes que eu recupero o texto de alguém, eu estou fazendo uma intertextualidade. A minha mãe tirou o meu nome de um livro. De um livro. Então, existia o nome antes de um personagem, e aí agora... Qual é o seu nome? Kemily. E aí agora tem a Kemily real. Tá vendo? O meu professor foi um erro que o meu pai teve. A minha mãe mandou ele registrar o meu nome Jusileide.